Continuando com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Halakha Zain. Estamos aprendendo sobre as mudanças que acontecem durante a Amidah, dependendo da época do ano, principalmente aqui a questão de verão e inverno. E o que acontece se a pessoa errou? Ele pediu chuvas no verão ou não pediu chuvas no inverno? Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Halakha Zain. Ta'aba kait ve'amar talu matar. Caso, na brachá de Barecheinu, Barech Aleinu, a pessoa tenha falado no verão, Veten talu matar livrachá, tenha pedido chuvas no verão, e chuva no verão é prejudicial, porque é época da colheita, é época que já está crescendo, se começa a colher, e não é bom que as espigas de trigo, de milho, por exemplo, fiquem molhadas durante essa época. Então, se a pessoa pediu errado, Roseiro Matril Barech Aleinu, tem que começar o Barech Aleinu de novo, porque ele rezou por algo ruim, algo que não é bom para o mundo. Então, se a pessoa lembrou logo no meio do Barech Aleinu, já conserta, começa o Barech Aleinu de novo e já conserta. Lembrou mais para frente, lembrou no Velerushaim Mirecha, volta para o Barech Aleinu e conserta, certo? Independente de até qual parte da Tefilá a pessoa foi, sempre volta para o Barech Aleinu e começa dele em diante. Porém, vem loniskar ad lachar shamar et pasuk yuleratzon. Porém, se a pessoa já falou o pasuk yuleratzon, que aparece lá no fim da Tefilá, quer dizer, ele já realmente terminou a Tefilá, ele já fez todas as brachot e falou yuleratzon, aí não dá mais para voltar para o Barech Aleinu, Roser lerosh Tefilá, já que ele rezou errado, ele tem que voltar para o começo da Tefilá, para Hashem Sefatay Tiftach, e começar a Tefilá do começo. Alachá het. Im nistapeklo imamar mashiva ruach ou lo amar. Quando começa o inverno, logo depois de Sukkot, a gente faz a mudança de Morida Tal para Mashiva Ruach Morida Geshem. E muitas vezes é comum a pessoa acabar esquecendo, não lembrou de falar direito. Então, vamos só relembrar o que a gente falou antes. Com relação a Mashiva Ruach Morida Geshem, caso a pessoa tenha dito Morida Tal, já é suficiente, não precisa voltar. Mas se a pessoa está na dúvida se ele falou Bichlal, qualquer coisa, talvez ele Bichlal não falou nada, não falou nem Morida Tal, nem Mashiva Ruach Morida Geshem. O que acontece nessa situação? Se já passaram 30 dias, desde o momento em que se começou a falar Mashiva Ruach Umorida Geshem, em 30 dias, com 3 tefilot por dia, a pessoa já rezou 90 tefilot. A verdade é que no Shabat tem uma quarta tefilá, então teria um dia a mais, mas de forma geral, 3 tefilot por dia é a nossa média. E a pessoa já falou a Mashiva Ruach Morida Geshem 90 vezes em ordem durante a Tefilá. Cheskató shegamata itpalel kergel shelo karaui. Então, provavelmente, fala um Hazal agora, a gente pode se apoiar nisso, de que a pessoa, com certeza, ele fez a Tefilá como ele está acostumado. 90 vezes é o necessário para que a pessoa mude um costume dele. Então, se a pessoa estava acostumada a falar Morida Tal, e agora ele começou a falar Mashiva Ruach Morida Geshem, 90 vezes, em 90 Tefilot, ele falou Mashiva Ruach Morida Geshem, então a partir daqui, esse já vira um novo costume dele, e se ele está na dúvida se ele falou ou não, ele pode continuar rezando normal, baseado nisso de que provavelmente ele falou correto. Aval betoch shloshim yom, porém, dentro de 30 dias, em que a pessoa ainda não se acostumou a falar pelo menos 90 vezes Mashiva Ruach Morida Geshem, tzarech lachzor uleitpalel, tem que rezar novamente, porque ficou faltando a tefilá. Vechen betal matar. Assim também com relação a brachá de Barech Aleinu. Se a pessoa não sabe se falou veten tal matar livrachá al pedenamá, se a pessoa não sabe se ela pediu por chuvas, e pedir por chuvas é algo essencial na tefilá. Então, se ele está na dúvida se ele pediu ou se não, para Ashkenazim, se ele falou veten tal matar livrachá, e para Sfaradim, se ele mudou de Barecheinu para Barech Aleinu, וכן בטל מטר, אם נסתפק לו לאחר שכבר התפלל 90 תפילות כראוי, מוקמין על חזקתי שגמרת התפלל כראוי, וקודם לכן צריך לחזור ולהתפלל. De novo, a mesma questão. Se ele já fez 40 tefilot na tefilá nova, ótimo, com a mudança, então daqui para frente, na dúvida, não precisa voltar, porque provavelmente ele fez correto. Porém, se ainda está dentro dos 30 dias, ainda não foram 90 tefilot, então provavelmente se ele não prestou atenção, ele seguiu o que ele estava acostumado a fazer antes e tem que rezar de novo. Halakha tet. טעה במעריב ליל ראשון של פסח והתפלל תפילת 18 של חול ונזכר לאחר שהתחיל ברך עלינו שדינו שצריך לסיים כל אותה ברכה אינו אומר טל מטר כיוון שגם הציבור אינם אומרים. Fala o que estou falando é o seguinte, o que acontece, isso às vezes acontece no Shabat. Primeiro vamos trazer o conceito que é importante aqui para essa alahá, uma outra alahá que não é ligada especificamente a Tal Matar Livrachá, mas é uma alahá importante.
A gente tem dois tipos de tefilot. Tem as tefilot que a gente faz comumente durante a semana, que é formada por 19 brachot. No original eram 18, em Avne decretaram mais uma brachá, por isso o nosso Shmona Esrei tem 19 brachot. Essa é a brachá que a gente faz normalmente. Ela é formada de três partes. Tem as três primeiras brachot, até a brachá de Aquela Kadosh. Tem as três últimas, que vai do Retzeh para frente. E tem as brachot do meio, as 13 brachot no meio. No Shabat, nós fazemos uma pequena mudança. No Shabat, ao invés de colocar essas 13 brachot no meio, no qual fazemos muitos pedidos, a gente substitui essas brachot por uma brachá relacionada ao Shabat. Então, a tefilá de Shabat, a Amidah de Shabat, ela tem somente 7 brachot. O que acontece se por algum motivo eu estava distraído, e aí eu comecei a rezar a tefilá de Shabbat, e em vez de continuar em frente com a tefilá de Shabbat, tá errado, Shimcha errado, ou qual tefilá que seja, eu comecei a Ronen Ladam Dat, seguir em frente com as brachot durante a semana. O que acontece se durante o Shabbat, ao invés de começar a tefilá de Shabbat, eu segui em frente com as brachot de Chol, e só quando eu cheguei lá no Barech Aleinu, por exemplo, eu me toquei, hoje é Shabbat, certo? Porque eu percebi que eu estava rezando longo demais, o Hazan já começou a Hazarar, e aí eu percebi, peraí, por que eu estou rezando tanto tempo? Por que eu estou demorando tanto mais? Me toquei que eu estou rezando a tefilá de Chol e não a tefilá de Shabbat. O que eu faço nessa situação? Então, o Kitzur Shulchan Aruch traz aqui, como ele falou que vai trazer lá para frente no Siman Ain Vav, 76, que eu termino a brachá que eu comecei e depois eu volto para o Shabat. Ou seja, se eu estou no meio de uma brachá, eu não vou parar no meio e voltar para a tefilá normal de Shabat, eu vou terminar a brachá que eu comecei, depois eu volto para a tefilá de durante a semana. O motivo disso já aparece na Gemara, que o motivo que a gente não faz os pedidos normais no Shabat é porque Chachamim não quiseram dar trabalho demais para as pessoas. A tefilá de Shabat já é mais longa, Shabat a pessoa precisa descansar, então Chachamim encurtaram a nossa Amidah. Isso significa que se por acaso eu acabei fazendo a Amidah durante a semana, isso não invalida, não é que tem um problema real na minha Amidah. Simplesmente faltou, eu não fiz o exato, o correto. Chachamim me liberaram de fazer essas brachot, mas elas não são erradas. Por isso, se eu lembrei no meio de uma brachá que eu estou fazendo a tefilá de Chol e não de Shabbat, eu completo aquela, porque ela não é um problema, só não precisava, eu estava patur, eu estava livre, mas eu posso completar essa brachá e aí eu volto para o de Shabbat. Então, o que acontece se na primeira noite de Pesach? Primeira noite de Pesach, a gente ainda não pede. A gente, é o dia, na verdade, em Pesach de dia, a gente vai parar de pedir por chuvas, mas o que acontece na noite de Pesach? Na primeira noite de Pesach, a priori, a gente ainda está pedindo chuvas. A mudança de Mashiva Roach Morida Geshem, que fala das chuvas para Morida Tal, vai ocorrer somente no dia seguinte de manhã, em Musaf, do primeiro dia de Pesach. Agora, o que acontece na noite de Pesach, eu comecei a fazer a Amidah, e quando eu estava no Barech Aleinu, eu percebi que eu estou fazendo a Amidah durante a semana, e não de Yom Tov. O que eu faço nessa situação? Peço chuva ou não peço chuva? Então, a verdade é que ainda está na época de pedir chuvas. Porém, já que o Tzibur não está pedindo chuva, já que ninguém está pedindo chuva, porque está todo mundo fazendo a tefilá de Yom Tov, que não tem a tefilá na qual a gente pede chuvas, então a pessoa particular que percebeu que errou no meio do Barech Aleinu, ele também não vai pedir chuvas. Ele já vai mudar sozinho de Veten Tal Matar Livrachá para Veten Berachá. Vem Chalá She'elá Beyom Shabbat. Assim também o que acontece se o dia da mudança, o dia que se começa a pedir chuvas, como a gente viu nas alachot anteriores, que em Eretz Yisrael é no dia 7 de Cheshvan, em Chutz La'aretz é no dia 4 de dezembro, 4 ou 5, dependendo do ano. O que acontece se esse dia cai no Shabat? Se ele cai no Shabat, a gente não começa ainda a pedir, porque na tefilá de Shabat ainda não tem pedidos, não tem pedidos por chuva. Então, o que acontece se o dia 7 de Cheshvan, por exemplo, ou 4 de dezembro caiu no Shabat, que é o dia que se começa a pedir, mas na prática a gente não vai pedir ainda porque no Shabat não tem um pedido, vai começar só no dia seguinte. Porém, alguém que estava rezando no Shabat se confundiu e começou a tefilá de semana. E ele começou a fazer a tefilá durante a semana, chegou no Barech Aleinu, e a priori já é o dia que ele tem que pedir chuvas, pede ou não. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Gam Ken Eino Omer Tal
matar, mesmo assim, mesmo que é o dia que deveria começar, essa pessoa em particular não vai pedir vetental matar livrachá. Por quê? Porque o tzibur ainda não começou, o tzibur só vai começar amanhã. Então a pessoa que se confundiu e acabou fazendo a tefilá durante a semana, vai fazer o que o tzibur está fazendo, que é não pedir ainda, e vai pedir somente no dia seguinte.